Seja bem-vindo a mais um episódio dessa primeira temporada de Por Trás do Anúncio. E hoje eu tenho uma pessoa diferenciada aqui. Ela que realmente movimenta, tem um alto poder de educação dentro daquilo que se propõe a fazer. E até trouxe aqui uma colinha, né? Porque ela merece. Ela que é diretora da Artem Engenharia e Construções, que atua no ramo da construção civil, em obras corporativas públicas e privadas e de incorporações na Serra Gaúcha, Litoral Catarinense e Lajeado. Mamãe do Lucas e esposa do Carlos. Bruna, seja muito bem-vinda. Que honra você aqui conosco, né? Trazendo tanto conhecimento e informação para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Vamos lá! Muito bem-vinda! Bom dia, muito obrigada. É uma honra, um convite muito especial para falar um pouco sobre a nossa trajetória e também prestigiar o teu trabalho, Miriam, que é realizado com excelência. E fico muito grata em tu ter lembrado da gente e da nossa marca para fazer parte dessa tua caminhada. Eu que agradeço, fico feliz de ter aceitado, né, esse desafio de vir aqui estar com a gente e compartilhar muitos insights práticos, que essa é a nossa jogada aqui. Tá certo. E Bruna, já para nós começar aquecendo, né? Eu quero entender um pouco contigo como que foi esse processo de crescimento, de inovar, de trazer a público. Quem é a Artem? Conta para nós. Sim, a Artem nasceu há praticamente 9 anos, no quarto do primeiro apartamento que eu e o meu marido Carlos tivemos, né? Foi no ano que a gente casou, então ela nasceu num momento especial do casal, quando o Carlos, depois de formado como engenheiro civil, optou por empreender, né? E ele vem de uma carreira no trabalho público, com licitações públicas, então é ali que ele iniciou a trajetória da Artem, atendendo licitações públicas e alguns projetos residenciais, né? E assim ele foi trilhando o caminho dele por um certo período, e a cada ano, a cada ciclo, a empresa crescia um pouco, né? Os projetos de licitação ampliavam o orçamento, né? As obras residenciais também começavam a ter uma expressão mais significativa, e assim ele foi incorporando pessoas à equipe, né? Logo no início, meu pai foi trabalhar com ele, e aí a gente tinha 2 estações de trabalho no apartamento, né? Uma era num quarto e a outra era na sala de jantar, onde o Carlos ficava, né? E assim foram ocorrendo as progressões, né? Nesse caminho ali, inicialmente, eu ainda trabalhava como professora, né? Mas nos bastidores sempre tentava contribuir quando ele me trazia alguma dúvida, alguma angústia da empresa, né? E a gente percebeu que, na época, se a gente focasse em construções residenciais de alto padrão, a gente estaria atendendo um nicho que a gente percebia desassistido, né? A gente conseguir fazer o alinhamento entre o sonho que o cliente tem e passa para o arquiteto desenhar, alinhado com o valor que ele pode pagar por esse sonho, né? Isso tudo caminhar junto trazia uma segurança maior para o cliente. Sim. Então, a gente foi estabelecendo parcerias naturais com arquitetos, né? E com os próprios clientes, né? Sempre através da indicação, né? O trabalho do Carlos sempre foi muito valorizado e confirmado como uma prova de que ele era um profissional a se confiar, né? E aí, o boca a boca foi alimentando e aumentando esses projetos residenciais. E assim, a gente foi alavancando nas licitações públicas e também se colocando como uma construtora de residências médio e alto padrão. E assim a gente foi caminhando até mais ou menos 2021, quando a gente já teve a nossa primeira sede, quando a gente já tinha incorporado um corpo técnico, quando a gente já estava com uma profissionalização maior dos processos, porque Sim. A gente tinha que ter um espaço para atender esse cliente residencial e também um espaço para organizar toda a parte das licitações que demandavam uma burocracia muito grande, né? Sim, sim. Porém, tudo isso que eu contei até agora era o ideal pro negócio, mas não era o perfil do Carlos. Porque a gente tinha que ajustar muito o perfil dele para o atendimento ao cliente. O Carlos, como engenheiro, é um engenheiro focado na produção, na execução.
Tanto que o nome da Artem, até hoje, é Artem Engenharia e Construções. Porque ele tem um perfil produtivo, executivo, né? E aí eu percebia, mesmo não estando todo dia junto, o quanto que era dolorido para ele iniciar uma obra residencial e levá-la até o fim, né? Porque é um contrato longo, é um contrato que exige muitos detalhes, tem a articulação com o arquiteto, com o cliente, né? Enfim, são vários processos e demanda uma atenção muito especial, muito além do serviço técnico de engenharia. É um relacionamento. É um relacionamento, isso. E com a chegada da pandemia e a desestabilização dos contratos, né, a falta de reajuste dos contratos em detrimento à subida elevadíssima dos insumos, né, todos esses contratos residenciais, eles ficaram muito defasados, né? E aí a gente pensou, não é inteligente a gente seguir. Porque toda vez que a gente passar por alguma dificuldade de mercado, a gente vai ter que fazer ajustes, isso aí, vai sentir. E é um relacionamento muito específico, que não é perfil da nossa empresa. Sim. Então, a gente decidiu que nós precisávamos nichar a Artem naquele momento. Mas sempre parecia que não era o momento, que a gente não estava preparado, que a gente tinha que continuar fazendo de tudo um pouco, porque quem era a gente para nichar, quem era isso, quem era aquilo. Então, eu estou trazendo que a gente começou com licitação, com residência, que veio a pandemia, nos fez pensar sobre como seguir. E também, nesse período, o Carlos fez uma especialização, onde ele conheceu um colega engenheiro que tinha todo um know-how em incorporações. E a gente achava que o nosso caminho em incorporações seria, assim, muito à frente, muito distante, que a gente não teria cacife para pensar nessas coisas. E esse colega, então, não tinha conhecimento de licitações públicas, que é o nosso chão. Então, a gente fundiu os conhecimentos das empresas, né? E a gente serviu com licitações públicas e eles nos serviram com incorporações, né? E ali, acho que foi a virada de chave, quando a gente percebeu que sozinhos, talvez a gente não conseguiria nichar a empresa. Mas se a gente tivesse alguém que nos auxiliasse nessa caminhada, a gente teria condições, porque a gente tinha suporte técnico para isso, entendia de alto padrão e tinha todas as ferramentas. Então, acho que essa foi a primeira estratégia, né? Ser humilde, olhar para as tuas fragilidades, mas também enxergar as tuas potências, né? Servir com o que tu pode contribuir e, ao mesmo tempo, buscar o que tu precisa melhorar. Esforço direcionado por um caminho inteligente. Exato. Então, ali em 2020, 2021, então, eu iniciei o processo de transição de carreira e entrei na Artem. E entrei na Artem decidida a botar um fim nesse ciclo, porque acabava que só chegavam orçamentos residenciais para nós. Como a gente não se posicionava nem no Instagram, por exemplo, esse boca a boca, ele alimentou tanto o orçamento residencial que era só isso que chegava pra gente. E, ao mesmo tempo, a gente não tinha coragem, então, de buscar licitações com orçamentos maiores, porque a gente tinha uma energia muito grande nos residenciais. Ou seja, a gente não conseguia crescer no que a gente gostava de fazer, ficava brecado por isso, e, ao mesmo tempo, não parava de atender o que a gente não queria mais atender, né? E a gente fazia isso muito bem. A gente tem histórias muito legais de clientes para contar, né? Mas a gente tinha que botar um fim nisso, porque isso não era natural dentro da empresa. Sim. Então, acho que sim, a minha chegada na empresa foi muito para isso, para dizer para onde nós vamos. Ok, se é isso que a gente quer, então a gente vai começar. E ali em 2021 para 2022, então, a gente fez uma estratégia de buscar algumas licitações em específico. E essa estratégia deu certo, a gente conseguiu alavancar faturamento em licitações, conseguiu montar uma operação voltada para as licitações, o que nos exigiu ampliar a equipe técnica, tirar a técnica totalmente do Carlos e abrir um guarda-chuva para que os técnicos da equipe também fossem responsáveis e tudo não ficar só na mão dele. Crescendo os processos, tudo caminhou junto. E automaticamente, liberando o Carlos do operacional, eu conseguiria fazer ele focar na incorporação, que exigia a presença dele, na parceria que a gente estava estabelecendo, porque ele é o pioneiro da empresa, ele que vai dizer os caminhos que a gente vai seguir. Então, ele tinha que estar à frente do desconhecido, para todo o time trabalhar engajado para uma coisa que não conhecia, né? E assim, a gente iniciou nossos processos de incorporação lá em Santa Catarina, lá em Governador Celso Ramos, né, em parceria, né, com essa empresa parceira, com investidores, né, e aprendendo muito.
A gente começou ali com um empreendimento, depois surgiu outro, depois surgiu outro. Depois surgiu a oportunidade de, nessa parceria, nós executarmos o hotel que a gente está entregando lá em Canela. Que é o hotel da rede Hilton. A gente atendeu um cliente que não mora no Brasil, que é um cliente que já tem uma empresa de hotelaria, que decidiu investir justamente na Artem e na EARC, que é a nossa empresa parceira, então, justamente porque teria acesso aos proprietários técnicos. Que isso é um baita diferencial. Quando o proprietário da empresa ele é técnico, isso é um diferencial tanto para o incorporador, que vai investir ou morar num imóvel cujo proprietário, além de estar preocupado com o resultado financeiro do negócio, acompanha a parte técnica do início ao fim. Traz a segurança, a confiança. Isso aí. Então, a gente, em toda essa caminhada, um dos primeiros frutos disso é entregar o hotel, uma obra de mais de 7 mil metros, um hotel da rede Hilton, que, então, encaixa todo o nosso know-how. Temos um case, encaixa todo o nosso know-how de alto padrão, mas também todo o nosso know-how de processos nas licitações, né? E dali já surgiu a nossa primeira incorporação em Canela também. Porque, poxa, então quem são essas empresas que estão construindo o Hilton, né? E, de novo, no boca a boca, na validação técnica e ética e de entrega, a gente chega na nossa primeira incorporação em Canela. E aqui, Bruna, você traz uma lição importante, a coerência, porque o negócio de você se difundiu muito nos bastidores, no offline. Isso. Como é importante a gente entregar aquilo que está se dispondo. Isso. E agora eu vou chegar, então, acho que no ponto-chave do final da tua pergunta, né? Como a gente chegou em Lajeado, né? Tudo isso que eu contei, a parte de comunicação externa, não ligada a quem já conhecia o nosso trabalho, ela não existia. Por quê? Quando eu entrei na empresa, eu me preocupava em os processos terem a cara do Carlos, porque as pessoas conheciam o Carlos da Artem. Sim. Elas não conheciam os engenheiros das obras, ou o meu pai que ainda trabalhava na empresa, muito menos eu. Sim. Eu era a esposa do Carlos, né? E quem nos conhece no dia a dia sabe que a gente tem maneiras de expressões completamente diferentes. Então, se eu fizesse os processos como eu achava que eles tinham que ser, eles iam ter a minha cara e talvez eles perderiam a credibilidade, porque as pessoas estavam acostumadas a lidar com o Carlos. Então, com tudo isso acontecendo, a gente seguiu nos bastidores. A gente não contou o que estava acontecendo em Santa Catarina, a gente não contou o que estava acontecendo em Canela, a gente não contou que nós tínhamos conseguido obras públicas de maior envergadura. Nós nos mantemos quietos, silenciosos, seguindo o perfil do Carlos. Sempre que nos perguntavam que a gente fosse apresentar a empresa, a gente sempre dizia tudo isso, mas a gente não mostrava que o leão estava ficando grande, né? A gente continuou quietinhos. Aí surgiu a necessidade de nós montarmos um processo de comunicação com os corretores de Santa Catarina. Porque a gente tem um comercial que atua lá, mas eu queria entender. Poxa, eu vou ter imóveis à venda e eu não entendo de comercial, né? Sim. Então, eu chamei uma empresa aqui de Lajeado e joguei essa demanda para eles, né? Eu não quero chegar lá em Santa Catarina, porque lá a gente tem alguns empreendimentos comuns, assim, né? Localizados em áreas normais. Sim. Mas a gente tem um empreendimento localizado numa área muito, muito competida pelas empresas de lá. E aí, eu sempre me preocupava assim, não dá pra errar. São forasteiros, chegando numa cidade paradisíaca, né, que é o governador Celso Ramos, acaba sendo o foco de muitos turistas, né? Então, um grupo de construtoras forasteiras construindo num lugar onde muitas pessoas queriam, lançando mais de um empreendimento, que é isso? Né? E eu me preocupei com isso, como chegar de uma forma simpática. Aí eu contei isso tudo para essa empresa aqui de Lajeado e no momento eles estavam lançando um evento lá no Clube 7 de Setembro que traria imobiliárias e construtoras da cidade para um evento imobiliário. E eu nem sabia que isso estava acontecendo a 3 quadras do meu escritório na época, né? Daí eu falei, que legal essa iniciativa, que bom, mas esse não é o foco da nossa conversa, foca aqui. Aí a pessoa me respondeu assim, olha, eu não me oponho a te ajudar com a tua estratégia em Santa Catarina, mas por que não começar dentro da tua casa? Por que não começar em Lajeado? Daí a minha resposta foi, porque a gente não quer. Porque a gente não quer se posicionar aqui em Lajeado, a gente tá bem como a gente tá, nós não temos interesse de contar isso aqui em Lajeado, tá? Tá, tchau, ok. E daí eu pensei, meu Deus, essa é a resposta do Carlos?
Cadê a Bruna? Cadê? Onde eu tô agora, né? E aí eu já tava há 2 anos na empresa. E daí eu pensei, não, ok, eu entendo os medos, eu entendo os pontos negativos, mas e os pontos positivos disso? Sim. Né? E se realmente eu me coloco como parte da empresa, esse outro lado precisa acontecer. Porque cada vez menos as pessoas estavam tendo contato com o Carlos, porque cada vez mais ele estava dedicado às incorporações. Né? Nem internamente a gente tinha mais muito acesso a ele. Já logo de cara, porque quando a gente deu o primeiro pulo, assim, já chave. foi, né? E aí eram 3 semanas antes do evento. A gente não tinha portfólio, a gente não tinha Instagram, a gente não tinha uniforme, a gente não tinha. Mas a gente tinha obra, a gente tinha prova real, a gente tinha validação, a gente tinha feedback se eu fosse precisar buscar. Ou seja, eu tinha tudo. Eu só não tinha uma vitrine. Encontrar dentro dos desafios aquilo que te fortalece, aquilo que comunica quem vocês são. Isso aí. E aí a gente estava engatinhando numas primeiras propostas de incorporações aqui em Lajeado, e a gente estava achando isso tão pequeno que eu lembro assim que eu falei, gente, nós vamos com isso? E seja o que Deus quiser, né? E quando a gente apresentava o portfólio, então, para essa empresa que estava à frente, eles diziam, vocês têm muito material. E ao mesmo tempo eu julgava assim, eles querem mais é vender pra gente estar lá, eles estão nos iludindo, mas vamos ver qual é, né? E a gente foi e se preocupou em contar essa história. A gente foi não focado na venda. O foco da Artem naquele momento não foi o ser ranking de vendas, né? Mas ser uma porta de entrada aqui em Lajeado. Ver como as pessoas iam entender quem a gente era e validar a nossa história. Sim. Né? E aí eu já vou trazer outro ponto para ti. Chegar com essa história para contar, ela tem que parecer muito coerente, ela tem que ser muito validada. Então, a gente se preocupou em contar do início, trazer números, trazer obras já entregues. Traz esse embasamento. Trazer esse embasamento, isso aí. E como era tudo muito novo na parte de incorporação, quando eu digo o time, né? A gente se sentia inseguro de entregar os nossos imóveis para os corretores venderem, cada um do seu jeito. Porque aonde ia ficar o processo da Artem? Que era o que te trouxe até aqui. Isso, porque uma empresa que lida com licitação pública, na envergadura que a gente lida, e tem um volume de obra com a equipe que a gente tem, os processos são a raiz de tudo. Sim. Sem processo, nada acontece. Nada. E aí, a nossa preocupação são 3 semanas pro evento, nós não temos folder, nós não temos site, nós não temos Instagram, e as pessoas vão começar a vender, como é que a gente vai controlar isso? Então, a gente montou um drive, a gente montou um folder, onde o corretor tem acesso ao projeto, numa pasta. Dentro dessa pasta, ele tem as plantas, ele tem as imagens, e ele tem um folder onde cita o empreendimento, as características, a planta baixa, a localização e o valor. Ou seja, todos podem vender Artem dentro desse padrão. A gente tem uma placa em frente dos nossos empreendimentos que segue esse padrão também, onde o contato que está naquela placa é o contato da Artem. Porque a gente quer filtrar e acompanhar quem está vendendo e quem está indo visitar os nossos imóveis. E inicialmente a gente pensou assim, os corretores não vão entender isso bem. Não colocar uma placa da sua imobiliária ou o contato do corretor. Vai parecer que a gente está querendo vender direto, que vai passar por cima do corretor. Mas a gente foi firme nesse propósito de deixar a obra limpa, com o padrão de alto padrão que a gente sempre teve. No empreendimento Minha Casa Minha Vida, que é completamente ao contrário do que a gente fez até agora, né? Mas era a Artem fazendo. A essência estava ali. Isso. E isso foi muito importante. A gente estar lá todos os dias da feira, a gente estar à disposição de explicar esse drive, de dizer para o corretor que a gente não tinha intenção nenhuma de ser comercial, mas que a gente precisava criar uma relação de confiança e de respeito. Nós ao trabalho deles, mas eles em relação ao nosso trabalho. E a gente precisava viver isso juntos para validar.
Para eu mostrar que a Artem não ia ser uma construtora que vendesse direto e que ia filtrar os clientes e vender e desconsiderar o trabalho do corretor. E nesse 1 ano, graças a Deus, a gente conseguiu validar isso. Automaticamente fazer um filtro de corretores que se adaptam a isso e não. Porque demanda deles também um estudo, né? O material tá ali, tem uma tabela comparativa, as informações estão todas ali. Não é no aplicativo, não é no site, não é nisso, não é no Drive. A Artem trabalha com Drive. A hora que a gente mudar a estratégia, todo mundo vai ficar sabendo. Né? Então, a gente conseguiu estabelecer esses limites com educação e com respeito. E colocar processos. Colocar processos. Antes também, nesses momentos de desafio, né? Isso. Vocês já foram muito bem posicionados assertivamente. Não foi aquela confusão. Isso aí. E o que aconteceu nessa feira foi que nós fomos campeões de venda. Olha A gente ranqueou a feira em venda, que foi uma consequência da organização. E a gente não teve nenhum apontamento de que isso estava sendo ruim. Então, a gente saiu dali tranquilos. Olha, acho que a gente está no caminho certo. Desde lá, essa nossa estratégia não mudou. A gente já participou de um segundo evento e fomos para a Construmóvel com a mesma conduta, né? A gente já teve situações onde os clientes nos procuraram direto no contato que está na placa, mas eu sabia que tal corretor ou em tal momento esse cliente já passou por tal imobiliária e a gente pergunta, tu está sozinho nessa caminhada, né? Como é que tu estás? E assim por diante e joga de volta. Ali estão os valores da empresa. Ali estão os valores da empresa. E a gente agradece a oportunidade que os corretores nos deram de apresentar e validar que isso acontece, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabia que se nós fosse jogar esse jogo, a gente precisaria colocar as nossas regras. E isso nos tranquiliza, porque a gente tem o processo na mão, né? Então, de tudo que eu falei, eu acho que a escalada da Artem, ela se baseia nisso, assim. O crescimento foi exponencial, com certeza. Tem questões financeiras e de aporte que nos assustam também, porque a gente foi rumando cada vez mais e muito rápido. Sim. Mas a gente não pode deixar de olhar para os processos, todos. Né? E esses processos, no fim das contas, eles se transformam em pessoas. E aí, se tu me pergunta da onde que parte isso tudo, parte do princípio de eu saber com quem eu tô falando. Quem é esse corretor? Quem ele é, onde ele trabalha, como é o hábito dele lidar. Ok, já vai lá no teu CRM e anota. Esse corretor funciona desse jeito. Esse corretor estava em tal imobiliário, agora ele tá aqui, agora ele tá sozinho. E assim por diante. Tudo tem que estar registrado. Numa prefeitura também. Quem é a primeira pessoa que vai receber o meu documento? É o fulano. Tem oportunidade de eu conhecer ele pessoalmente? Tem. Vai. Descobre. Tu tem que saber o funcionamento da pessoa. Porque no nosso ramo, a gente só constrói. Quem faz a coisa acontecer são pessoas que não estão lá comigo todo dia. O que eu faço é só levantar uma obra. Porém, vendem a tua marca. Porém, vendem a minha marca. Desde o cliente que comprou, até o corretor, até a imobiliária onde essa pessoa está. E a licitação pública, por mais que ela não me renda um cliente em específico, ela traz todo o peso do dinheiro dos nossos impostos. E a gente tem que se desvincular completamente de qualquer suposição de que a gente esteja fazendo uso indevido dos cofres públicos. Então, o nosso posicionamento é sempre o que a Artem está entregando para essa comunidade. Independente de com quem a gente está conversando. Se é com o prefeito, se é com o secretário, se é com o cidadão da rua. A minha empresa está entregando isso para a tua comunidade. E é isso que importa. Vocês têm muito forte os valores estabelecidos muito. E você traz isso com uma segurança na tua comunicação. E como é importante hoje, Bruna, empresas pensarem no longo prazo. Isso. No posicionamento da marca, porque é isso que vai te trazer todo o embasamento de sucesso, de jornada, e não aquela coisa momentânea. Isso aí. Explodiu e aí daqui a pouco se foi ali, né? E se tu for observar estrategicamente, a gente fez o rebranding da marca nesse caminho para trazer uma maior profissionalização e também atualização, mas principalmente desvincular a marca do Carlos. Sim. O logo que a gente tinha antes era uma coisa pessoal dele. Eu comecei a conversa falando que foi no ano que a gente casou. A gente criou esse logo num momento especial. E a gente olhava para aquela marca como sendo um filho antes do Lucas. Isso está errado. Isso está errado. Porque ali a gente se coloca como sócios. A Artem é maior do que o nosso casamento. É maior do que a nossa história familiar.
Então, de 2023, 2024 para cá, essa foi a meta. Dar uma cara para a empresa, né? Botar, então, o meu rosto e o do Carlos mais à frente, as pessoas associarem a gente à marca, mas não ao nosso CPF. Não tem nada a ver as minhas escolhas pessoais com o que eu tô representando ali na marca. Ali na marca, eu sou a Bruna D'Artem, o Carlos D'Artem, que é uma coincidência serem um casal. E esse é um momento crucial e muito desafiador. E aí isso a gente repassa para a equipe. Isso a gente fala para o time. Como a Artem vai resolver isso? Como a Artem vai se representar assim, né? E o que eu te trouxe de pessoalizar a comunicação, de humanizar a comunicação, ela acontece só no offline. No online, que hoje a gente usa somente o Instagram, que é o perfil da Artem, não vejo a gente ainda preparado para ter um site, isso, aquilo, a gente não chegou lá ainda. Logo a gente vai chegar. Mas, de momento, a gente usa o Instagram como um portfólio. O Instagram da Artem, tu vai entrar e vai ver que ele é um portfólio do que está acontecendo, como está acontecendo, mas ele é o nosso manual. Quando eu vou conversar com alguém sobre a Artem e eu quero saber como é que está o status de uma obra ou o que está acontecendo, eu entro no nosso Instagram. Porque lá eu sei em que pé está tal obra, o que está acontecendo e tudo mais. Então, ele é um portfólio para o cliente externo, mas ele é um portfólio para nós também. E como ponto estratégico, como complementando ponto estratégico. Aqui também o que tu fala, Bruna, vejo que no alto padrão, trazendo a essência da empresa, o YouTube é um outro lugar que vocês precisam olhar. Porque ele também pode ser com esse viés de trazer essa questão do portfólio, mas vai trazer muita autoridade para vocês. Porque diferente do Instagram, o YouTube, se a gente pesquisar daqui 5 anos, vai encontrar vocês. E aí, agora tu tá chegando, então, num segundo passo. Junto com essa padronização do Instagram, a gente decidiu que no offline, nós nos posicionaríamos como marca. Então, a gente não perde mais a oportunidade de estar num evento enquanto marca. Seja ele um evento imobiliário, mas principalmente eventos de causas sociais. Porque se a gente trabalha tão forte com licitação pública e tem toda essa preocupação em manter essa isonomia, o mínimo que a gente tem a fazer é estar presente em eventos de causas sociais ou eventos de empoderamento feminino, ou enfim, né? Então, do ano passado para cá, a gente se fortaleceu nessa parte. Mas a participação e a estratégia desses eventos, ela também caminha de acordo com o que a gente percebe no Instagram, né? Aquela questão toda de humanizar o Insta e tal. Se tu for verificar, dificilmente uma postagem parte de nós. A gente faz estratégia no off e reposta o que falaram da gente, né? O que fizeram com isso ali. Né? E é a forma de vocês humanizarem também. Exato, é a forma de nós humanizarmos. E agora que a gente está em 2025, então, com isso mais estruturado, a gente já percebe que é a hora de nós pensarmos, como tu falou, no YouTube ou num site, em alguma coisa que garanta que essa história não seja perdida, né? Que não fique na casa de todos, que é o Instagram, e que fique na nossa casa. Exatamente. Mas isso foi eu acho que ali talvez algumas pessoas gerem uma ansiedade, né? Eu tenho que fazer tudo, eu tenho que saber tudo. Quem sabe viver as coisas, uma de cada vez, seja o principal. Que os gestores, que os diretores, que os times estratégicos vivam essa caminhada. Tudo tem o seu tempo, Tudo tem né? o seu tempo. E tu estar maduro para representar no offline o que tu tá representando no online. Sim. No fim das contas, é a gente que vai estar ali. Sim, defendo muito isso, de ambos estarem integrados. Não adianta vocês terem toda essa reputação no offline, de serem entregas com respeito, né? Ter essa questão da coerência, se chega lá no Instagram e a pessoa não enxerga isso, né? E vice-versa. Tem muitos negócios que falam, somos ágeis, somos o melhor atendimento, e aí chega lá no presencial e não se depara com isso, né? Então, como é importante ambos estarem integrados. E é justamente por isso que eu te trouxe aqui, para trazer esse viés, né? De que tá tudo bem a gente não começar no digital, mas desde que nós estejamos desde o princípio muito bem fortalecidos no offline, né? Para que quando se chega nesse próximo passo, se chega muito bem, com assertividade e mantendo o branding, né? O posicionamento, porque empresas que não pensam nisso estão fadadas ao fracasso. E tanto o branding do início, ou o rebranding, como a gente passou,
ele tem que ter um olhar pro teu eu, pessoal. A Artem, ela vai demorar muito ainda para ela desvincular e fazer completamente o desligamento da minha história com a do Carlos. As pessoas nos chamam para falar sobre a empresa, automaticamente a gente conta a nossa história pessoal. A minha transição de carreira está muito ligada à Artem ainda, o crescimento profissional do Carlos, e isso é bom, é o momento que a gente está agora. Mas pra gente viver isso sem misturar os nossos sentimentos ou o que a nossa história traz pra gente, né, tanto individual como em casal, a gente fortaleceu isso primeiro. Então a gente buscou treinamento, a gente fez um estudo do nosso perfil, a gente fez um trabalho de arquétipos, a gente se posicionou individualmente primeiro. A gente se reconectou como casal e a gente percebeu que isso precisava passar para Artem. Como um bloco, assim, a partir de agora é Artem. A nossa história foi linda até aqui, mas qual é a história da Artem? Nem sempre a gente vai precisar contar tudo isso junto. Eu quero chegar um dia e falar da Artem pelas obras que entregou. A história que tá por trás, ela é interessante, mas fortalecer o técnico. O que eu tô entregando? O que eu tô validando? A marca, o negócio. Isso. Quem é a Artem? Para que todo mundo do time possa levantar a bandeira da Artem e não tenha que contar somente a história minha e do Carlos, né? Sim. E a gente tá mirando para isso, né? A gente tá treinando um time que consiga se sentir pertencente e entender que, cara, foi assim até agora, mas a partir de agora é... É a visão do longo prazo, né? Isso aí. E, Bruna, é interessante o que tu traz, assim, porque tem muitas pessoas que daqui a pouco estejam nos ouvindo que trabalham em conjunto, trabalham em casal e muitas vezes não viraram a chave para o negócio. E aí o que acontece? Agem por conta dos seus próprios interesses, vem a empresa em segundo momento e pode ser que ela não esteja chegando ou tendo os resultados que busca muito por conta disso, né? Então é importante nesse momento você também trazer toda essa visão que tu construiu junto com o Carlos, né? Para que outras pessoas se sintam inspiradas e tenham esse ponto. Não, aqui é o negócio, não é mais nós. Uhum, a gente tá juntos já há 21 anos e essa amizade, esse respeito vem desde o início do namoro, né? A gente começou a namorar muito novinhos e a gente se preocupava muito em os dois viverem as coisas que tinham vontade de viver, mas principalmente construir a sua carreira individual. Né? Para mim, fazer a transição de carreira o mais difícil foi eu virar a chave de que eu estaria trabalhando para o meu marido. Então, eu me esforcei tanto, eu estudei tanto, para agora, assim, que eu fiquei mãe, eu perceber que, meu Deus, eu vou ter que, então, para dar conta de tudo, trabalhar para o meu marido. Porque ele que está empreendendo, ele que isso, ele que aquilo, e eu tô aqui na minha carreira estagnada. Que me fazia muito feliz e que eu fui uma prof muito realizada. Tá tudo certo. Mas eu percebi que esse pensamento negativo não ia me levar para lugar nenhum. Sim. E, na verdade, você só se potencializaram, nós só nos potencializamos porque eu não estava trabalhando para ele, eu não estava servindo ele. Eu recebi o convite para trabalhar com ele, né? E de cara me coloquei nessa situação de observar, aqui é um campo que eu não conheço, então por 1 ou 2 anos eu só fui executando, literalmente, ele cantava e eu dançava, porque era dele, ele pensou aquilo tudo. E aos poucos eu fui vendo os caminhos que a gente podia seguir, né? E hoje, se tu perguntar, hoje a gente ainda brinca, o Carlos tá tão fora que quando ele voltar para a empresa a gente tem que fazer uma integração com ele, né? Porque ele acaba sendo estratégico fora do escritório e a operação do escritório acaba ficando comigo, né? Mesmo eu não sendo técnica. Minha maior fala com os colegas lá é, gente, a minha ideia é essa, agora vocês têm que dizer tecnicamente se isso vai ou não, né? E por isso a importância de criar líderes, potencializar líderes. Onde a minha fragilidade técnica não seja um problema, né? E, na verdade, isso só potencializa mais que o cliente, né? Porque, às vezes, a gente não é do mundo da engenharia, não vai entender propriamente o que o Carlos fala. Mas se a Bruna traz o viés, a gente vai compreender muito melhor. É, isso aí. E Miriam, comunicação, apresentação, enfim, ela sempre vai terminar em pessoas. Sempre. Se fazer entender, né? Se fazer entender. Então... para nós, estar com quem precisa receber a comunicação é o ideal. Quando a gente tem um ruído com um corretor, por exemplo, que a gente percebe que a nossa postura não foi bem entendida e tal, a nossa primeira iniciativa é, vem aqui na Artem tomar um café.
E é impressionante o quanto as pessoas, a gente percebe a fragilidade das pessoas ficarem cara a cara com todos os envolvidos. Porque, por exemplo, a operação aqui em Lajeado, eu não me envolvo tão diretamente, né? O time toca e quando acontece alguma situação que o time se sente inseguro, enfim, traz e a gente resolve juntos. Sim. Mas não é uma comunicação que eu encabeço. Eu costumo encabeçar em corporações fora daqui. A gente tem essa divisão. E aí, quando eu trago para a mesa o corretor, eu, proprietária da empresa, e mais as dois colegas ou 3 da equipe que lideram isso, nossa, gera um desconforto inicial. Porque assim, não, vamos então colocar em pratos limpos o que houve, né? O meu time me trouxe isso, tu tá me trazendo isso, e eu quero entender, porque aqui na Artem a gente parte do diálogo. Se a tua venda foi prejudicada, qual foi o problema? Né? Aí, esse movimento de entendimento e de comunicação, ele tem que acontecer. Independente do que tu vende, o que tu faz, né? Ele te gera um desgaste de energia, né? Um agendamento, várias coisas. Mas para nós, cada vez mais isso vem se mostrando que o detalhe da pequena comunicação é o que vai fazer o grande resultado acontecer. Sim. E você acredita que é isso, esse fator que faz com que clientes e corretores, todas as pessoas que se relacionem com a Artem, confiem na construtora? Sim. Para mim, eu uso como exemplo, então, o serviço público. Que se a gente for pensar nos estereótipos, né? O servidor público, ele passou num concurso, ele não precisa mostrar rentabilidade para ficar lá. O serviço dele está garantido pelo concurso que ele passou, né? Mas eu quero ser respeitada ali. Eu tenho um contrato que vai ser a execução de uma obra importante, que vai valorizar quem está na gestão, mas esse não é o foco. Sim. Não é o meu lucro e nem a gestão que está. É a comunidade que vai receber. E esse respeito pelo processo, ele só acontece com posicionamento. Né? Existe um município que a gente atende que tem um déficit grande de pagamentos, né? E já é o 3º ou 4º ano que a gente trabalha com eles. E o discurso que eu repito toda vez: quem está sendo prejudicado é a comunidade. Se nós paralisarmos a obra por falta de pagamento de uma verba que está em caixa, a vergonha não é minha e não é da comunidade. É da gestão que está tomando essa atitude. Mas eu não pessoalizo quem é a gestão, eu só digo que quem está perdendo é a comunidade. Sim. E é verdade. E como precisa muito ter o posicionamento forte. Precisa. Então, assim, ó, o contrato prevê isso, ok, é assim que a gente trabalha. Vocês não estão cumprindo o contrato de vocês, a obra para. E isso é falar e sustentar. Sim. É falar e acontecer. E assim, com 1 tombo, com 2 tombos, com 3 tombos, tu percebe que então talvez aquele ali não seja o teu espaço. Então, ali eu já não vou mais trabalhar. Eu vou ir para outro lugar trabalhar. E tá tudo bem. Mas a gente não pode perder o que é o principal. O principal para nós é a verdade, é o processo, é o que está combinado, é como tem que ser e se posicionar sempre. Então o serviço público, ele acaba sendo uma grande ferramenta para nós. Ele nos ensina muito sobre comunicação, ele reforça os nossos valores, reforça a questão dos processos de registro, que quando a gente replica isso para clientes e corretores e demais envolvidos como incorporação, né? Outros técnicos, enfim, registro de imóveis e tal, mostra o diferencial da empresa. Porque a empresa já chega organizada. A gente apanha tanto na licitação pública que quando a gente vai atender um corporativo CNPJ privado, a gente chega com tantos processos que a gente percebe que o cliente se surpreende. Sim. Né? Mas nem tá acostumado. Não, exato. E eu acho que esse, com certeza, é um dos diferenciais, né? A preocupação em deixar as coisas claras, assumir erros. A gente tem 3 empreendimentos em específico aqui em Lajeado que foram muito impactados pelo cronograma da enchente. E eu tenho um pavor de usar a enchente como uma muleta para justificar as tuas falhas, né? Mas no contexto da obra, a enchente trouxe todo o caos e mais questões de logística, mais questões de fornecedores, é um pacote, né? Assim como a pandemia foi, né? Da mesma forma. E demonstrar essa fragilidade para o cliente, eu tô tão frustrada quanto eles. Eu tô tão indignada com a situação quanto eles. O que eu posso fazer para isso ficar mais confortável? Sim. É eu ir pessoalmente? É eu entregar a chave sem nenhuma formalização, só entra. O que tu precisar para fazer, a gente faz, depois a gente formaliza, enfim, sabe? Esse cuidado é importante porque eu tento mostrar que eu estou tão incomodada quanto ele.
E o que interessa ali, assim como na licitação pública, entregar uma obra pública, o que interessa numa incorporação é eu fazer com que o meu cliente entre satisfeito. Né? E que ele perceba os percalços do caminho, que a empresa não vai ser perfeita. Não, sempre melhoria ela é contínua. Exato. É perfeito o que tu diz, ter a empatia com o cliente, né? Porque no fim das contas, é ele que vai determinar teu sucesso e tão longe que você vai conseguir ou não ir, né? Uhum. Perfeito. Bruna, você traz muito forte a questão do offline, né? De se relacionar com o cliente, isso fica muito claro, assim, em toda a nossa comunicação. E para empresas que daqui a pouco têm essa falha, assim, por onde você acredita que elas deveriam começar a olhar para ter um relacionamento mais forte? Uhum. Eu penso que as empresas precisam analisar o mercado em que elas se inserem, né? Vou tentar falar da Artem e daí vamos ver se a gente consegue usar isso como exemplos. A gente se insere no mercado de execução de obra. Então, o meu foco é ter a garantia de que o meu processo de entrega vai acontecer com qualidade, né? A validação que eu tenho nisso é com licitação pública. Então, eu preciso me preocupar com todos os ajustes ligados à licitação pública para eu poder divulgar todas essas licitações públicas com êxito. Sim. E assim eu vou ter uma validação de 1.000 e 1.000 e 1.000 metros quadrados construídos, porque a Artem é uma construtora. Sim. Ok. Com o público em geral, rumando para as incorporações, eu preciso entender quem é esse público que vai comprar. No caso da Artem, a gente não tem um público nichado. Eu atendo tanto o cliente que vai comprar um imóvel Minha Casa Minha Vida, quanto um cliente que vai comprar um imóvel milionário, numa região super valorizada. Mas disso tudo, o que eu tenho com esse cliente? Alguém que não quer desperdiçar o dinheiro dele. Sim. Independente do que for. Compromisso. O sonho dele é o mesmo. Seja morar, ser a casa da vida dele, seja transformar um investimento em retorno financeiro. Então, essa isonomia que a licitação pública me traz, eu preciso levar para as incorporações. Para levar para as incorporações, eu preciso trazer os corretores. Para eu trazer corretores, eu tenho que criar uma relação de confiança, uma vez que as licitações públicas não importam nada para ele. Não é esse o nicho. Então, o que vai importar para o corretor e para todo mundo que está envolvido na incorporação? A minha disponibilidade. Se eu vou realmente demonstrar com atos o que eu digo que vai acontecer. Então, a gente mira em eventos, mira em estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. A gente mira em estudar as imobiliárias, né? Qual é o perfil dessa imobiliária? Qual é dessa? Como é isso? Como é aquilo? Se colocar à disposição, né? Mas, como eu disse, sempre dentro do nosso perfil. O nosso perfil é esse. O nosso perfil não é de grandes eventos, de aparecer em diversos meios de comunicação. Por enquanto, a gente está agindo assim. Então, para nós, o offline faz todo sentido para sustentar uma estratégia que eu não mostro ainda. Eu não divulguei isso tudo, eu não pulverizo isso. Então, estar no offline é importante para isso. Sim, e a clareza, né? Precisa ter clareza do que a gente quer, de quem a gente quer atender e de como a gente se imagina também, ter essa visão de longo prazo. Esse filtro, ele é fundamental, mas ele precisa ser sutil. Quando a gente sabe o cliente que a gente quer atender, no nosso caso, a gente sabe o corretor que a gente quer perto da gente e a gente sabe onde a gente quer chegar. Mas existe um limiar muito tênue entre tu ser assertivo e tu ser arrogante. Sim. E a gente se preocupa muito que todos os nossos padrões, então, e processos, não venham com esse cunho de arrogância. É só a gente que sabe fazer, é só o nosso jeito que tá certo. Né? Tem que ser assim. E todo mundo tem que se adaptar. Não, o que eu mais gosto de fazer é sentar e dizer, dessa situação que aconteceu, o que a gente aprendeu? O que o fulano ensinou pra gente? O que a gente pode melhorar nisso tudo? Como isso, como aquilo? E realmente fazer isso acontecer. Trazer né? o viés da leveza de você estar direcionando o parceiro ou o cliente para que, de fato, o negócio seja o mais satisfatório possível, né? Isso aí. Perfeito. Sem perder a essência e o que embasa a Artem, né? Perfeito. Bruna, nossa conversa está sendo incrível e para a gente já ir para o nosso finalzinho, eu gostaria que tu trouxesse, assim, pensando na Bruna lá do início, né? Com toda a tua bagagem, com o teu conhecimento, o que tu poderia dizer para quem está indo à frente agora de um novo negócio, né? Começou a empreender, começou a se posicionar. O que tu diria para essa pessoa? Eu diria para
ela acreditar no sonho que ela tem, mas que esse sonho seja possível de realizar, né? Que, em primeiro lugar, a gente não seja uma pessoa perdida, né? Que sonhe com coisas que realmente não vão acontecer. Então, a clareza e a noção do espaço que tu ocupa, quem tu é, qual é a tua projeção. E a humildade de entender que a gente nunca vai saber o suficiente. Então, eu saí da esfera da educação, onde eu tinha um diploma, um currículo exemplar, né? Tinha magistério, pedagogia, fiz relações públicas, 2 pós-graduações, mestrado, doutorado, enfim. Tinha um concurso público, tinha carreira em escola privada, carreira em escola pública. E mesmo assim, né, me senti em movimento, senti a necessidade de sempre buscar mais, né? Então, eu olho para a Artem hoje, eu vejo que eu somei muito, mas eu vejo que eu não sei nada. Eu busquei assessoria financeira, assessoria jurídica, busquei entender os processos técnicos mínimos, para se em algum momento eu precisar passar como técnica para validar uma coisa que eu estou falando, eu saber o que eu estou falando, né? Sempre brinco, treina comigo, como é que eu é para responder? Eu é para falar isso, né? Porque a gente precisa ter noção. Sim. A gente, no mínimo, tem que ter noção de onde tu tá. E acho que a humildade de saber que sempre vai ter alguém que conhece mais, que sabe mais, e que tu tem a aprender, né? 2 ouvidos para ouvir e uma boca para falar, é o cerne de tudo. Então, não parar de aprender, né? Não parar de aprender. Se orgulhar da história que vem construindo, mas saber que a gente sempre pode aprender mais, para contribuir mais, para crescer mais, para trazer mais pessoas junto e assim por diante. Perfeito. Eu acredito muito que o movimento gera prosperidade. É isso aí. Parabéns pela tua trajetória. Obrigada. Muito obrigada por estar aqui conosco. Tenho certeza que quem está nos ouvindo, nos assistindo, conseguiu pegar insights valiosos para aplicar dentro dos seus negócios. Muito obrigada. Obrigada eu, Miriam. Em nome de toda a Artem, a gente deseja todo o sucesso do mundo. Tua história, tua carreira é inspiradora. Tu é uma menina visionária. Tu merece tudo que existe de melhor. E as empresas precisam conhecer o teu trabalho, apostar no teu conhecimento para continuar crescendo e validando tudo que projetam, tudo que sonham. Tu é fantástica, parabéns. Obrigada. E se você está assistindo, já segue a gente aqui no Spotify, ou se você está pelo YouTube, já se inscreve no canal, ativa as notificações para receber semanalmente os nossos episódios. Muito obrigada.